Invasão perigosa do planeta azul. Meus 9 irmãos morreram em batalha pelo país. E eu, como a maior força de combate da humanidade, escolhi me tornar impotente e me esconder no templo para sobreviver. Todos acham que sou um covarde que teme pela própria vida. Mas só eu sei a verdade. Os poderosos nas artes marciais têm um impacto muito limitado contra o sobrenatural, uma vez confrontando uma anomalia de nível fantasma feroz. Até os mais fortes nas artes marciais se tornam apenas alimento para o sobrenatural. E após a minha travessia, despertei o sistema de registro do Tal Supremo. Basta registrar para me tornar um mestre celestial de manto roxo. Neste momento, dentro da casa ancestral da família Ye, o patriarca Ye King Kang está sentado na sala principal. Seu rosto está calmo, mas com uma morte silenciosa. Seus olhos vermelhos claramente mostram que ele acabou de chorar. Ele observa em silêncio os 8 caixões no centro da sala. Os jovens talentos da geração atual da família Ye. Todos morreram em combate pelo país. No campo de batalha após a estranha invasão. Atrás de Ye King Kang, ainda estava uma jovem com lágrimas como flores de pera. O 9º irmão também morreu. Agora, só restou eu entre os da mesma geração da família. Vovô, quando o 7º irmão vai voltar? Ela se chama Ye King 1 e tem apenas 17 anos. É a única filha mais nova da geração da família Ye. Ao ouvir isso, Ye King Kang, sua expressão, que antes estava morta, também revelou um semblante de 3 partes de desapontamento. Aquele filho da mãe, há 3 anos, não ouviu ninguém, e insistiu em se esconder em algum templo, negligenciando seu cultivo nas artes marciais. Quem sabe o que ele estava pensando? Amor que vem e vai. Eu, velho, não tenho esse neto. Depois de dizer essas palavras de raiva, o ancião do templo suspirou novamente. Talvez a escolha de Fen seja a correta. Agora, seus 8 irmãos, todos morreram no estranho campo de batalha. Nossa família Ye também está prestes a cair em decadência. Se ele tivesse seguido o caminho das artes marciais, é provável que hoje ele também não tivesse escapado. Fen está vivo, o que é uma pequena esperança para a família Ye. Ye King 1, ao ouvir isso, sabia que o avô já havia superado sua rebeldia contra a decisão da família há muito tempo. Então, ela esperou um momento. E, suavemente, perguntou: Avô, que tal eu ir buscar o 7? Afinal, na geração atual da família Ye, só resta o 7 como homem. Ye King Kang levantou a cabeça ao ouvir, olhando para as fitas brancas que flutuavam pelo pátio. Ficou em silêncio por um momento. Então acenou com a cabeça e disse: Isso também é bom. Yuan, eu me lembro que quando éramos crianças, Fen adorava brincar com você. Se for você a ir, talvez consiga convencê-lo a mudar de ideia. A situação no campo de batalha se torna cada vez mais crítica. As autoridades do país já convocaram os mais velhos da família Ye para lidar com a situação. O futuro da família Ye agora depende dele. Neste momento, estou de pé diante do templo. Fiz algumas contas em minha mente. Hoje é o último dia para o registro. Não sei que tipo de recompensa o sistema me dará. Nesse momento, o aviso do sistema soou a tempo. Ding, parabéns, anfitrião, por completar 3 anos de registro. Tarefa concluída. A cerimônia de consagração do Taoísta Supremo está prestes a começar. No próximo instante, uma fenda envolta em uma névoa de luz colorida apareceu, caindo do alto dos 9 céus, infiltrando-se em meu corpo. E meu cultivo também disparou rapidamente, subindo até o nível de Taoísta Supremo. Eu abri os olhos de repente. Incontáveis energias puras se entrelaçaram, formando linhas douradas, gravadas em minhas pupilas, transformando-se em olhos de fogo. Eu apertei meu punho. O ar ao meu redor começou a se distorcer levemente. Dentro da distorção, pequenos relâmpagos negros brilhavam. Eu senti que, com um soco, eu poderia destruir toda a Kunlun. Também estava no momento em que me tornei o mestre celestial. Ye King 1 já chegou ao templo dirigindo. De longe, ela viu minha silhueta. Irmão Xiao Fen, é realmente você. Ye King 1 exclamou com surpresa. Então, ela correu em direção a mim. Ao ver isso, um sorriso surgiu em meus lábios. Como você pensou em vir me procurar, Xiao Yun? Após um momento de alegria, Ye King 1 de repente ficou triste. Irmão Xiao Fen. Na verdade, eu vim aqui para te convencer a descer da montanha. Apenas 3 dias atrás,
O irmão Gil também morreu na invasão perigosa. A família Ye de hoje já tem apenas eu como um descendente. Depois que Ye Qingyun explicou seu propósito, ela levantou a cabeça um pouco nervosa. Irmão Xiao Fen, eu não estou aqui para te pressionar. Eu sei que você gosta de meditar em paz e não gosta de ser incomodado. Mas atualmente, os homens da família Ye são apenas você. Se realmente não der, eu prometo a você. Antes que Ye Qingyun pudesse terminar de falar, minha voz serena e distante a interrompeu. Os olhos de Ye Qingyun imediatamente se encheram de surpresa. Ela me olhou com um olhar atordoado e disse: Irmão mais velho, você finalmente decidiu descer da montanha. Eu olhei calmamente para o templo ao meu lado. Agora, ficar aqui não me traz mais benefícios. Durante os 3 anos que passei aqui sozinho, comi mal e dormi mal, enfrentando o vento e a chuva. Se não fosse pelo fato de eu ter que assinar o registro todos os dias, já teria ido embora há muito tempo. Agora, o período de 3 anos chegou ao fim. O imortal me concedeu sabedoria, casar e conceder vida eterna. Eu, Ye Fen, sou verdadeiramente invencível entre os mortais. Qualquer estranheza deve se submeter e ser punida diante deste mestre celestial. Do outro lado, no salão da família Ye, estava cheio de pessoas neste momento. Mas ninguém se atrevia a dizer uma palavra. Ye Qingkang estava sentado na posição de honra. No centro do salão, estava uma jovem de beleza fria e impressionante. A jovem se chamava Su Yanhan. É a filha legítima da grande família Su de Pequim. É minha noiva. Mas hoje, Su Yanhan não veio sozinha. Ao seu lado, ainda está um jovem alto e imponente. A aparência também não era ruim. Em seu rosto frio, uma certa arrogância se revela. O jovem se chama Jiang Qihu. Ele é a pessoa com o maior nível de cultivo em artes marciais da geração da família Jiang em Pequim. Ele também é reconhecido como um gênio das artes marciais na família. E ao lado de Jiang Qihu, ainda está um ancião de cabelos brancos. Sua figura é imóvel como uma montanha. Ele emana uma pressão imponente. O ancião se chama Jiang Yue. Ele é um dos ancestrais da família Jiang. Dizem que seu nível de cultivo em artes marciais já alcançou o auge da transformação, a um passo de entrar no reino divino. Agora, a jovem geração da família Ye está caindo uma após a outra. Su Yanhan, que ainda tem um compromisso de casamento comigo, trouxe Jiang Qihu para a casa da família Ye com um propósito. É evidente. Apenas vi Su Yanhan agindo de forma muito natural. Ela entrelaçou o braço do jovem ao seu lado. Com graça, fez uma reverência a Ye Qingkang. Sou Su Yanhan da família Su. Já conheci o tio Ye. Ye Qingkang abriu os olhos. Ele fez um som de confirmação sem expressar qualquer emoção. Pegou um gole do Long Jing ao seu lado. E perguntou, já sabendo a resposta. Yanhan, qual é o motivo de sua visita à casa dos Ye hoje? Yanhan veio aqui hoje. É claro que é para cancelar o noivado. Su Yanhan disse isso sem medo algum. Com os olhos incrivelmente calmos, ela encarou Ye Qingkang e continuou. Embora os anciãos da família Su tenham feito um acordo de noivado com o senhor, mas esse noivado não foi feito com o meu consentimento. Além disso, agora eu já tenho alguém de quem gosto. Não é apropriado continuar com um noivado com Ye Fen. Antes que Ye Qingkang pudesse responder, alguns dos anciãos da família Ye ao lado já não conseguiam se conter. Direto, com raiva, falou. O casamento arranjado pelos anciãos da família precisa da aprovação de um descendente? Além disso, o cancelamento do noivado deveria ser feito por você sozinha. E ainda assim, com um noivado, você traz um namorado. O que você quer dizer? Está me insultando intencionalmente, família Ye? Que família Su impressionante! Durante a invasão estranha e desenfreada, incontáveis cidades e pessoas estão sofrendo perseguições. Onde vocês estão? Se escondendo dentro da família? Recusando-se a lutar? Apenas meu amado da família Ye corre para lutar contra o estranho, proteger a família e defender o país. Agora eles acabaram de cair. Vocês vêm para enganar a família Ye, achando que não temos ninguém? Gritos de raiva saindo da boca dos mais velhos da família Ye. Seus olhares se voltaram para onde ainda estavam os caixões dos filhos da família Ye. O caixão do 9º filho, Ye Xiaolong, também está colocado de um lado do salão. O 7º dia ainda não passou. Agora, alguém invadiu a casa para perturbar a paz dos espíritos heróicos dos mártires. Ouviu as maldições dos membros da família Ye.
O rosto de Su Yanran ficou pálido e depois avermelhado. Ela claramente foi atingida em um ponto sensível. Ela não sabia como responder. Enquanto isso, Jiang Qihu ao lado parecia impassível, com as costas retas. Ele parecia não ter consciência alguma de estar sendo atacado. Os anciãos da família Ye. O ato de Qihu hoje foi um pouco desrespeitoso. Eu não vim aqui para humilhar a família Ye, mas sim para dar um pouco de dignidade à minha Yanran. Yanran e eu estamos em um relacionamento livre. Nos apaixonamos um pelo outro na universidade. Além disso, a sociedade de hoje é bastante aberta. Os casamentos arranjados não deveriam ser uma prisão. Os obstáculos para estarmos juntos, Yanran e eu. Jiang Qihu apertou a mão de Jade de Su Yanran e a puxou para mais perto de si. Ele não tinha medo diante dos anciãos da família Ye, que estavam furiosos. Atualmente, a nova geração da família Ye foi completamente dizimada. O futuro da família certamente será de declínio. Eles dois juntos. É exatamente o desejo das duas grandes famílias, Su e Jiang, por trás disso. A família Ye, que perdeu seus descendentes talentosos. Agora, já não tem mais lugar em Pequim. Neste momento, Ye Qingkang, que estava sentado na posição de honra, finalmente abriu os olhos. Sua voz profunda e poderosa falou friamente. Você acha que, sem os jovens talentosos da família Ye, é fácil nos intimidar? Após dizer isso, a poderosa aura marcial de Ye Qingkang de repente explodiu. Isso fez a pressão no grande salão aumentar drasticamente. Ele, que já havia alcançado o reino transcendental, mesmo tendo sofrido ferimentos ocultos depois, ainda poderia facilmente esmagar um mestre do nível de transformação. Jiang Qihu foi abalado pela repentina e poderosa pressão. Ele imediatamente recuou 2 passos. Um olhar de alerta surgiu em seus olhos. No entanto, nesse momento, Jiang Yue ao seu lado, de repente, deu um passo à frente. Também soltou um resmungou. Em seguida, uma leve pressão de aura explodiu de seu corpo. Não era inferior à pressão marcial de Ye Qingkang. As energias de ambas as partes se esmagavam no ar. No ponto de confronto, até o mármore no chão começou a apresentar fissuras. Mas, no final, Jiang Yue conseguiu uma leve vantagem. Grande perfeição do reino de transformação. Jiang Yue, Jiang Yue. Não esperava que agora você também tenha um pé no reino divino. Chefe da família Ye. Se não fosse por suas feridas ocultas, eu não seria seu oponente. A diferença já foi determinada. Os mestres de ambas as partes recolheram suas energias. O ar no salão finalmente voltou a circular. Uma pena pelos 9 filhos da família Ye, exceto por aquele que ainda está vivo, Ye Fen. Mas todos são como dragões. Jiang Yue se virou, com as mãos nas costas. Olhou para os 8 caixões de um lado do salão. Seu olhar carregava 3 partes de lamento e 7 partes de sarcasmo. Infelizmente, quanto mais talentoso é alguém, mais se destaca. Muitas vezes não sabe se conter. E acaba tomando algumas ações imprudentes, que podem custar a vida. Ao ouvir isso, todos ao redor da família Ye ficaram com raiva, mas não puderam se manifestar. Ye Qingkang reprimiu sua raiva e conteve toda a sua pressão de artes marciais, como se tivesse envelhecido 10 anos em um instante. Jiang Yue não precisa dizer mais nada. Eu já concordei em cancelar o noivado, mas essa questão é da responsabilidade de Fen, e ele precisa decidir por si mesmo. Ao ouvir isso, Su Yanran ficou animada e rapidamente disse: é bom que o tio Ye tenha concordado. Quanto a Ye Fen, eu irei falar com ele. Ele não vai discordar. Desde que a família Ye concorde em anular o noivado, um simples Ye Fen não é nada. Mesmo que eu corte seu dedo, ainda posso pressioná-lo. Senhorita Yanran, não me chame mais de tio. Pode me chamar de chefe da família Ye. Ouvindo a voz fria de Ye Qingkang, Su Yanran também ficou com uma expressão sombria, sabendo que a relação entre as duas famílias já estava completamente irreversível. Mas isso não importa. Aquele cara, Ye Fen, ele nunca gostou. Na escola, ele era apenas um cachorrinho. Hoje, em comparação com Jiang Qihu ao seu lado, ele não vale nada. Ye Qingkang acenou levemente com a mão, parecendo um pouco cansado. Queria dispensá-los imediatamente. O assunto do rompimento do noivado de Jiang Yue já estava resolvido. Vocês podem ir. Não se preocupe, velho Ye. Na verdade, eu vim aqui por mais um motivo.
Neste momento, Jiang Yue novamente fez uma reverência a Ye Qingkang, com uma expressão que transmitia uma obscuridade inegável. Nesta visita, eu também gostaria de representar as famílias Jiang e Su para fazer uma pergunta à família Ye. A família Ye realmente ainda merece ficar na capital? Assim que essas palavras foram ditas, imediatamente houve um alvoroço na sala. Todos os membros da família Ye, neste momento, entenderam. Na verdade, o verdadeiro objetivo das famílias Jiang e Su era se unir para expulsar a família Ye da capital, e então, juntos, absorver todas as propriedades da família Ye. A família Ye, para combater a estranha invasão, sacrificou tudo, mas recebeu em troca um grupo de lobos e tigres à espreita, ansiosos para cortar suas gargantas e devorar sua carne. Ye Qingkang levantou-se abruptamente da cadeira, com seus olhos de tigre envelhecido arregalados. Estendeu a mão, tremendo, e apontou para Jiang Yue, tão irritado que não conseguiu dizer uma palavra por um bom tempo. No entanto, nesse momento, uma voz feminina clara veio do lado de fora do salão. Vovô, eu trouxe o irmão Xiao Feng de volta. A nossa aparição, minha e de Ye Qingyun, deixou todos que estavam prestes a continuar a confrontação surpresos. Em seguida, as expressões de ambos os lados mudaram. Os anciãos do lado da família Ye franziram a testa, com uma certa resignação, suspirando e balançando a cabeça. E as expressões de Jiang Yue e os outros tornou-se incrivelmente emocionante, especialmente Su Yanhan. Ao me ver, seus olhos brilharam instantaneamente. Pensou consigo mesma que não esperava que esse suposto inútil que se esconde em um templo realmente voltasse agora. Isso é bom. Pelo menos não preciso ir pessoalmente procurá-lo. Apenas jogar o contrato de noivado na cara dele, e fazer com que ele assine. E ao lado, Jiang Qihu soltou um som de desdém, com um leve sorriso frio nos lábios. Esse inútil, Ye Feng, voltou na hora certa. Não voltou cedo nem tarde, mas exatamente quando a família Ye o forçou a cancelar o noivado, na hora de ser expulso da capital. TSK. Realmente, a roda da fortuna gira. A antiga primeira família da capital, que era tão gloriosa, agora também está prestes a se desmoronar? Jiang Qihu suspirou em seu coração, mas sua expressão não mostrou nenhuma mudança, apenas esperando para ver o próximo ato emocionante. Su Yanhan não conseguiu se conter e gritou: Ye Feng, realmente é você. Depois de 3 anos sem te ver, você finalmente decidiu voltar para a família Ye. Mas você voltou em um momento bem inoportuno. Eu vim aqui desta vez para cancelar o noivado com a família Ye. O chefe da família Ye já concordou. Portanto, você deve primeiro assinar a carta de cancelamento do noivado entre nós. Depois de falar, Su Yanhan já tirou da manga o contrato de noivado que já havia preparado. Ela lançou-o no ar em direção à porta do salão. Ao ver essa cena, Jiang Qihu e Jiang Yue, ao lado, riram friamente por dentro. Seus olhares estavam cheios de sarcasmo, como se estivessem olhando de cima, observando meus próximos movimentos. Esse inútil da família Ye provavelmente logo se curvará para pegar o contrato de noivado que caiu no chão. E ao meu lado, Ye Qingyun, neste momento também entendeu a cena no salão. Essa Su Yanhan trouxe as pessoas da família Jiang para cancelar o noivado com a família Ye. É só para humilhar a família Ye. Humilhar o irmãozinho Xiao Feng. Imediatamente, ela sentiu um arrependimento no coração. Por que justo agora trouxeram o irmãozinho Xiao Feng de volta? Ela está me entregando pessoalmente a um campo de batalha. Irmãozinho Xiao Feng. Que tal nós? Ye Qingyun olhou para mim com um certo desespero. No entanto, percebeu que meu rosto estava incrivelmente calmo. Irmã Yun, não tenha medo. Eu não vou me machucar. Ye Qingyun ainda não havia terminado de falar, mas viu que eu lhe dei um sorriso gentil. Instantaneamente, isso a fez sentir como se tivesse tomado uma pílula de tranquilidade. No momento seguinte, vi meu olhar extremamente indiferente. Não parei nem um segundo naquele contrato de casamento. Assim que o contrato de casamento foi assinado, eu entrei com um pé na porta silenciosa. Pisei naquela folha que ainda tinha o calor do corpo de Su Yanhan. Deixei até uma marca suja sobre ela. Esta cena inesperada deixou todos na sala completamente atordoados. Este Ye Feng, na verdade, pisou diretamente naquela que ele costumava tratar como um tesouro, o noivado, e nem sequer olhou para ela.
Como isso é possível? É preciso saber que Ye Fen, antes de se retirar para o templo, não era apenas um inútil, mas também um verdadeiro cachorrinho. Neste momento, o rosto delicado de Su Yanran estava cheio de surpresa. Seu corpo estava ainda mais rígido no lugar. Ela já tinha pensado. Quando o outro estivesse segurando sua perna, chorando e pedindo para que ela não o fizesse, ela definitivamente teria que fazer um leve som de desgosto. E então chutou aquele lambedor de pés para longe. No entanto, meu chute casual quebrou todas as suas fantasias. Isso fez com que Su Yanran, após a surpresa, logo sentisse uma intensa raiva. Ye Fen, como você se atreve? Su Yanran gritou apontando para mim. No entanto, eu parecia não ouvir nada. Eu a ignorei completamente. Passei diretamente ao lado de algumas pessoas como o vento. Cheguei diante de Ye King Kang. Então, fiz uma reverência com as mãos. Vovô, Xiao Fen voltou. Ye King Kang olhou para mim, que permanecia impassível. Nos profundezas de seus olhos, havia um pouco de surpresa. Em seguida, seu olhar se encheu de satisfação. Isso mesmo. Parece que o Fen realmente cresceu agora. Ele não deixou a família Ye passar mais vergonha. Embora as famílias Jiang e Su tenham vindo pressionar para o casamento, até mesmo querendo expulsar a família Ye da capital. No entanto, com um neto que tem essa atitude impassível, mesmo que a família Ye tenha que se retirar, eles ainda podem sair com um pouco de dignidade. Fen, parece que você finalmente entendeu agora. Estar disposto a descer da montanha e voltar para casa é uma boa coisa. Vovô está muito satisfeito. Ye King Kang acenou levemente com a cabeça. A raiva que antes preenchia seu peito foi suavizada um pouco. Agora a família Su veio para cancelar o noivado. O velho já concordou. Parece que tem medo de que eu fique insatisfeito. Afinal, minha atitude em relação a Su Yanran era bem conhecida. Então ele começou a aconselhar. Fan sobre o noivado. Eu sei que você se importava muito com isso antes. Mas antes que ele pudesse terminar, eu o interrompi diretamente. Vovô, esse tipo de coisa. Melhor não mencionar agora. Não passa de um noivado e alguns capangas. O neto vai resolver isso mais tarde. O neto voltou de longe, porque ouviu sobre o que aconteceu com o nono irmão. Se tivesse sido um pouco mais cedo, talvez ainda haja tempo agora. O que eu disse fez com que todos os presentes ouvissem claramente. Imediatamente, o salão inteiro ficou em silêncio, com pessoas ofegando. Este Ye Fen ousou dizer isso na frente do ancestral da família Jiang. Chamá-los de meros capangas. Essa atitude arrogante. Será que ele enlouqueceu no templo? Todos da família Ye estavam com expressões de choque. Embora o que eu disse pareça arrogante, isso os deixou satisfeitos. Mas isso não é como jogar gasolina na fogueira para a família Ye. De fato, ao ouvir minhas palavras, Jiang Qihu e os outros ao lado imediatamente ficaram com expressões extremamente feias. Que arrogância insensata! Isso é realmente um convite à morte. O ancestral da família Jiang, Jiang Yue, também soltou um resmungou frio. Sua voz era como gelo cortante. Um mero jovem da família Ye ousa chamar um poderoso mestre de nível pleno de lacaio. Você realmente acha que a família Ye ainda pode protegê-lo? No instante seguinte, Jiang Yue estendeu a mão e agarrou o vazio. Uma força dominadora irrompeu de seu corpo. Ela avançou em direção às minhas costas. Se essa garra realmente me pegasse, eu teria 5 marcas profundas, que penetrariam até os ossos. No entanto, algo estranho aconteceu. Eu claramente não tinha nenhum traço de um forte praticante de artes marciais. Mas quando aquela intensa energia se aproximou de minhas costas, ela simplesmente desapareceu. Em seguida, eu me inclinei levemente. Com um olhar indiferente, eu o observei. Nos meus profundos olhos, um brilho dourado passou rapidamente. No momento seguinte, uma colisão invisível invadiu a mente de Jiang Yue através do vazio, fazendo com que ele sentisse sua consciência como se estivesse sendo atingida por um raio. E então, seus olhos sangraram e ele gritou em dor. Minha consciência, que eu estava prestes a construir ao entrar no reino transcendental, de repente se despedaçou. Um mestre em transcendência que deseja entrar no reino transcendental deve construir sua consciência em sua mente, para poder possuir aquele poder mental misterioso. No entanto, Jiang Yue ainda não teve tempo de construir sua consciência completa.
e agora foi diretamente destruída por um único olhar meu. A partir de agora, o caminho do reino transcendental está completamente cortado. E além disso, meu próprio nível também caiu diretamente de um estado perfeito para um nível inferior. Nesta vida, não será mais possível avançar nem um pouco. Este capanga. Por favor, fique quieto. Eu não quero lidar com você agora. Fique aí do lado por enquanto. Entendeu? Eu olhei de cima para baixo. Jiang Yue, que estava de joelhos no chão, se agarrando à cabeça e gritando. Então, disse friamente uma frase. E então virei a cabeça novamente. Parecia que tudo o que havia acontecido não tinha nada a ver comigo. No entanto, todas as pessoas no salão ficaram tão surpresas com essa cena que deixaram a boca aberta. Que diabos? Como é que Jiang Yue de repente se ajoelhou segurando a cabeça? Ouvindo seus gritos, ele teve a sua consciência destruída. Mas a batalha entre as consciências não é algo que apenas os poderosos do reino transcendental podem fazer? Não pode ser. Neste momento, todos olharam para mim, com olhares estranhos novamente. Estranhamente, há uma profunda incredulidade oculta. Pelo amor de Deus, ele é aquele inútil, Ye Fen. É uma piada da família Ye que ficou 3 anos sem praticar artes marciais no templo. Como ele poderia ser um mestre do reino transcendental? Que tipo de piada internacional é essa? Mesmo um gênio como Ye Shanglong não poderia alcançar o reino transcendental aos 20 anos. No entanto, a verdade está bem diante dos olhos. Ye Qingkang, que estava sentado em primeiro lugar, também ficou um pouco atordoado com essa cena repentina. Ele ficou tão chocado que não conseguiu reagir. Jiang Yue, que antes estava em um empate com ele, agora foi surpreendentemente derrotado por seu próprio neto. Ele foi diretamente atingido e teve seu mar de consciência destruído. Ele foi um forte que já alcançou o reino transcendental. Ele sabe o que o mar de consciência realmente significa para o reino transcendental. Ele também sabe que, mesmo um forte do reino transcendental no mesmo nível, é extremamente difícil quebrar o mar de consciência do oponente. No entanto, esse neto seu conseguiu apenas com um olhar. Até que nível ele chegou agora? Mas como isso é possível? Será que na verdade há alguém por trás dele, protegendo um ser supremo? Ou ele usou algum método especial? Vovô, qual é o caixão do nono irmão? Eu preciso dar uma olhada. E então verificar se a alma do nono irmão ainda está entre nós. Justo quando muitos pensamentos surgiram na mente de Ye Qingkang, minha voz ecoou novamente. Ye Qingkang também voltou a si nesse momento. E disse instintivamente: é o da extrema direita. Ao ouvir isso, eu acenei com a cabeça. E então fui até o corpo de Ye Shaolong. E levantei a tampa do caixão com um gesto. Dentro do caixão, o rosto jovem de Ye Shaolong, mas com uma coloração roxa e escura, apareceu. Seu corpo estava todo enrugado, como se fosse um cadáver seco. Ao ver a trágica condição do nono irmão, eu suspirei levemente e murmurei: Xiaolong, você sofreu. Foi o irmão mais velho que voltou tarde. Em seguida, meu polegar direito começou a calcular rapidamente. Através do corpo de Ye Shaolong, comecei a usar as habilidades supremas da seita. A técnica de cálculo celestial de Ziwei. Vou verificar se a alma de Ye Shaolong ainda está no mundo. Se ainda estiver. E se estiver sendo controlada por alguma entidade estranha. Após 3 respirações, eu então abri os olhos. Soltei um suspiro de alívio. Ainda bem. A alma de Ye Shaolong ainda não se dissipou, embora esteja sofrendo. Mas ainda existe. Desde que a alma ainda esteja presente, com os métodos que possuo como mestre celestial da seita, eu posso completamente trazê-lo de volta à vida. Então, eu me inclinei novamente para Ye Qingkang. Vovô, por favor, cuide bem do corpo do nono irmão. Xiao Fen vai e volta rapidamente. Dentro de uma incenso, eu trarei de volta a alma do nono irmão. Dito isso, virei-me e fui direto para fora do salão. Desta vez, voltei tão apressado. Foi para resgatar o nono irmão. Desde a fusão das memórias, sinto uma grande afeição por esse nono irmão que sempre me respeitou. Quanto àquela Su Yanhan, se quiser cancelar o noivado, que cancele. Afinal, quem te bajulou no início não fui eu. Mas se você vier até mim para me desrespeitar, então este mestre celestial fará você se arrepender. Neste momento, a 10 quilômetros de Luosheng, chamas estranhas se elevam, queimando em uma montanha de carne feita de corpos empilhados. Ao redor da montanha de carne,
Ecoam lamentos intermináveis. Ao olhar mais de perto, aqueles lamentos vêm na verdade de inúmeras cabeças de corpos na montanha de carne. Eles eram originalmente pessoas inocentes, mas foram estranhamente desmembrados e mortos, transformados em pedaços de carne absorvidos pela montanha. A cabeça está empilhada no topo da montanha de carne, como uma torre de 9 andares, e inúmeros braços interligados formam os membros que fazem a montanha de carne avançar em direção à cidade de Luo. Relatório. A anomalia de nível de Yangsheng, chamada de Yinhu, já está se aproximando. Dentro de um raio de 10 quilômetros da cidade de Luo, pedimos aos residentes da cidade que evacuem o mais rápido possível. A distância daquela gigantesca montanha de carne. Vários helicópteros estão sobrevoando. Os membros do departamento secreto do país a bordo estão filmando de perto esta criatura chamada Yinhu, cada movimento da anomalia de nível de Yangsheng, e reportando para a sede. Nível de Yangsheng é uma anomalia mais poderosa que um espírito maligno de 1000 anos. Estranho como o próprio nome sugere. Uma criatura capaz de destruir uma cidade. E esta Yinhu acabou de massacrar todos os humanos inocentes de uma cidade inteira, transformando-os em uma montanha de carne. Está avançando em direção a outra cidade próxima. Incontrolável. Porque os poderosos das artes marciais que bloquearam a estrela não estão mais aqui. Todos já morreram. Ou talvez não estejam mortos, mas sim se tornaram parte da estrela. Como o jovem prodígio da família Ye Shaolong, que morreu em combate há alguns dias na armadilha da estrela. No meio da armadilha da estrela. E essa estrela demoníaca continua a se fortalecer ao devorar corpos e almas. Em breve, seu poder aterrorizante será inimaginável. Talvez seja o desastre que levará à queda de Longxia. Os membros da divisão secreta no helicóptero observam a estrela demoníaca avançar em direção a Luosheng de forma incontrolável, com rostos pálidos como cinzas, cheios de desespero absoluto. Do outro lado, incontáveis residentes inocentes de Luosheng ainda estão evacuando, mas uma cidade inteira. É extremamente complicado evacuar, e a estrela demoníaca chegará a Luosheng em no máximo 10 minutos. Continuará a devorar corpos e almas para se fortalecer, pensando que inúmeras pessoas inocentes vão morrer de forma trágica. Eles estavam cheios de ressentimento e desespero. No entanto, nesse momento, uma estrela cadente dourada, de repente cruzou o céu distante, aproximando-se cada vez mais daqui. Foi então que todos perceberam que na verdade não era uma estrela cadente, mas sim um humano envolto em relâmpagos dourados. Voar pelo céu. Este é um poderoso ser divino. Vendo minha figura emergir da luz do relâmpago, todos os agentes de monitoramento da Divisão Sombria Nacional arregalaram os olhos, com uma expressão de incredulidade. O jovem parecia ter apenas cerca de 20 anos, vestindo uma roupa taoísta extremamente simples, com as mãos cruzadas nas costas. Assim, ele permanecia facilmente no vazio, caminhando em direção ao labirinto misterioso de Marte, dando passos firmes. Em seu rosto elegante e sereno, não havia um pingo de medo. Caminhando tranquilamente, entrou diretamente na área que o helicóptero não ousava se aproximar, dentro da área que as chamas estranhas queimavam. Meu Deus! Rápido, capture essa cena. Transmita simultaneamente para a sede. Há um poderoso ser divino desconhecido atacando uma anomalia de nível da cidade de Yang. Os agentes do departamento secreto no helicóptero estavam todos extremamente emocionados. Uma luz de esperança apareceu em seus olhos. Do outro lado, no escritório geral do departamento secreto do país, diante de um velho vestido com uniforme militar, também estava exibindo essa imagem. Quando viu que um ser de nível divino havia agido, preparando-se para lutar contra o engano de Marte, o velho levantou-se rapidamente da cadeira. Como ministro do departamento secreto do país, ele estava se preocupando muito com a invasão do engano de Marte em Luosheng. Desde que Ye Shaolong morreu em batalha, ele contatou várias famílias de artes marciais. Nenhuma estava disposta a enviar alguém para ajudar. Não fale de seres divinos. Mesmo os mestres não estavam dispostos a vir. E nesse momento, uma ligação entrou. A linha interna conectou-se ao seu escritório. O velho pegou o fone. É o velho Ye. Sobre a morte do seu neto, por favor, aceite minhas condolências. Por que você está ligando neste momento?
Há algo urgente? Você quer que o departamento secreto do país esteja ao redor do engano de Marte, transmitindo imagens em tempo real? Claro que sim. Mas por que exatamente agora? O que? Você está dizendo que quem foi enfrentar o engano de Marte foi também seu neto? Do outro lado, fora da cidade de Lu, coloquei um pé dentro da enorme montanha de carne, cercada pelo labirinto demoníaco de Yin-Hu. Imediatamente, inúmeras intenções malignas vieram em minha direção, querendo invadir loucamente minha consciência, poluir meu pensamento. No entanto, é uma pena que diante dele não havia um guerreiro do reino divino, mas sim um verdadeiro mestre do caminho. Para minha mente, que quase poderia conter o mar de consciência do mundo das cavernas. Essa pequena intenção de ressentimento é como uma gota d'água no oceano, que não consegue causar nenhuma onda. No instante seguinte, eu, de maneira bastante casual, acenei com a mão, abrindo um pouco a barreira que oculta constantemente a aura do mestre taoísta ao meu redor, deixando escapar um pouco. Em um instante, uma corrente invisível e incolor, mas com uma aura de grande terror, começou a se dispersar, rapidamente se espalhando ao redor, e o labirinto demoníaco de Yin-Hu ao redor. No momento em que senti essa aura, eu fiquei paralisado. Todas as almas penadas pareciam ter suas bocas seladas instantaneamente. Aquela aura aterrorizante e sufocante fez toda a montanha de carne começar a tremer levemente. Em seguida, a intensidade do tremor aumentou. O labirinto demoníaco que antes se expandia descontroladamente também começou a se contrair rapidamente. Então, essa enorme montanha de carne começou a balançar suas milhares de patas na base. Virou-se e começou a correr na direção oposta. A velocidade era como se estivesse sendo perseguido por um grande credor. Até os muitos pedaços de corpos em seu corpo foram sacudidos. Não teve tempo nem de pegar os que caíram no chão. Aquela aura incrivelmente aterrorizante. Não pode estar errado. É a aura de um inimigo mortal que pode matá-lo instantaneamente. Vou tentar. Não me atrevo, não me atrevo. Definitivamente não me atrevo. Tentar significa que vou morrer. Do outro lado, na casa Ie, assistindo a transmissão ao vivo. Se há alguém que mais deseja agora que eu possa morrer nas mãos de Yin-Hu, esse alguém é definitivamente Jiang Qi-Hu. Se eu morrer desta vez como Ye Shaolong morreu nas armadilhas de Yin-Hu, então ele ainda terá uma chance de reverter a situação. Embora a família Jiang tenha perdido um mestre no auge da transformação, ainda há um mestre da transformação no comando. E ainda há um ancestral de domínio divino que não aparece há muitos anos. Portanto, desde que eu morra, a família Ie não terá a mesma força que a família Jiang. A família Ie não se atreverá a fazer nada contra eles. Com esse pensamento, ele pensou consigo mesmo: Ie Fen, vá morrer. Eu imploro, morra. Yin-Hu, haja rápido. Mate este humano. Você não gosta de massacrar gênios humanos? No entanto, no momento seguinte, seus olhos se arregalaram, cheio de incredulidade. Não é que eu tenha sofrido um grande golpe, mas sim aquele demônio de Marte. Conseguiram fugir? Que droga! Que tipo de loucura é essa? Você é uma anomalia de nível Yangsheng, uma existência capaz de massacrar deuses. E ainda assim, diante de um pequeno Yefen, fugiu como um covarde. Com a mesma expressão de Jiang Qi-Hu, os outros membros da família Ye, neste momento, em seus rostos, também estão completamente incrédulos. Isso não pode ser Marte, pode? Caso contrário, como poderiam fugir tão facilmente? Não pode ser. O demônio de Marte massacrou dezenas de milhares em Yangsheng. Aqueles corpos ainda estão empilhados sobre ele. Não pode ser falso. Isso é dramático demais. Não me diga que o Fen foi possuído por um imortal. Caso contrário, apenas com a força do Deus. Não seria possível assustar Marte assim. Ou talvez Fen não seja um deus, mas sim algo acima do Deus. De repente, alguém disse uma frase assim, que fez o salão ficar em silêncio absoluto. Todos olharam para a cena na tela grande, e não puderam evitar de engolir em seco. Se realmente existe esse nível, que tipo de altura seria essa? E que tipo de terror? Neste momento, eu olhei para a forma como o monstro estava correndo. Levantei uma sobrancelha, e achei a aparência dele realmente ridícula. Ei, não fuja. Eu ainda preciso te pedir duas coisas. Eu soltei um leve resmungou. Levantei a mão direita.
e instantaneamente formei um selo mágico. Uma barreira invisível surgiu, bloqueando o caminho da enorme montanha de carne, cortando completamente sua rota de fuga. A montanha de carne não tinha para onde fugir, apenas pôde ficar paralisada no lugar, olhando para mim, que estava não muito longe. Começou a tremer violentamente. O monstro estava completamente apavorado. Eu cruzei os braços atrás das costas, suspenso no vazio acima. Com uma expressão serena, aproximou-se de Yin-Hu-Gi. Eu caminhava pelo vazio, enquanto sorria levemente. Uma voz clara ecoava entre o céu e a terra. Primeiro, eu quero Ye Shaolong, que é a alma do mestre humano que você devorou há alguns dias. A alma daquele mestre humano. Dar ou não dar? Yin-Hu-Gi, ao ouvir isso, tremer ainda mais intensamente. As centenas de milhares de cabeças no topo da montanha de carne acenavam freneticamente. Dar? Claro que sim. Desde que não seja a vida. O Senhor do Céu dá tudo o que quer. Não ouso não dar. Em seguida, imediatamente começou a procurar em sua própria alma imensa e complexa. Finalmente, encontrou a alma humana que ainda não havia sido refinada. A alma humana incrivelmente teimosa. Ele suspirou aliviado. Felizmente, a alma de Ye Shaolong é suficientemente resistente. Nunca foi refinada por ele. Caso contrário, hoje esse deus da morte virá até nós. Realmente não há nada para honrar. Provavelmente só poderei oferecer minha própria vida em troca. A alma do respeitável Senhor Ye Shaolong é oferecida a você. A intenção de adulação e tremor de Yin-Hu-Gi chegou. Em seguida, um espírito humano foi. Ele se separou da montanha de carne, cuidadosamente envolto em sua própria chama espectral. Veio em minha direção no ar. Eu acenei com a mão. Uma verdadeira energia celestial voou pelo ar. Em seguida, recolhi as mangas e conectei a energia verdadeira à alma do meu irmão mais novo. Peço ao respeitável que me conceda uma chance de viver. Ao ver o acordo concluído, Yin-Hu-Gi parecia finalmente ter um pouco mais de coragem para implorar por misericórdia. Assim, outra intenção estranha entrou em minha mente. Olhando para a condição miserável da alma do meu irmão mais novo, meu coração já estava frio como o gelo. O olhar direcionado a Yin-Hu-Gi escondia uma aura de assassinato. Mas ao ver a expressão de súplica do outro, eu ainda sorri sarcasticamente. Não disse que havia um segundo pedido? Se ambas as exigências forem atendidas, eu naturalmente o deixarei ir. Parecia que havia uma esperança de sobrevivência. Os pensamentos astutos de Yin-Hu-Gi também ganharam um toque de excitação. Senhor, por favor, diga. Estou disposto a servir como um cão ou um cavalo. Minha voz era fria como o gelo ao usar meu poder mental. Segundo, eu quero que você pague pelas vidas inocentes de 800 mil cidadãos de Yangsheng. E também suas almas. Se ainda não vier, hoje, os trovões do céu o destruirão, e você nunca mais poderá ascender. Ao ouvir isso, Yin-Hu-Gi imediatamente tremeu como uma folha. Senhor, todos eles já foram refinados por mim. Se ainda não vier, então vá morrer. Dito isso, eu fiz um gesto com uma mão. E então, ouvi-os no céu claro. De repente, nuvens escuras se acumularam, rolando com milhões de sons de trovão. Arcos roxos de eletricidade rompem nas nuvens, envolvendo um poder que assusta o céu e a terra, transformando-se em uma área de trovão que cobre um raio de 100 milhas, caindo incessantemente em direção à montanha de carne, em apenas 10 respirações, desintegrando aquela enorme montanha de carne em cinzas. Em todo o céu e a terra, retornou ao normal, como se a cena do trovão que destruiu o mundo nunca tivesse acontecido. Apenas os desfiladeiros profundos e cruzados dentro de um raio de 100 li onde nenhuma vegetação restava, contando que tudo o que aconteceu não era imaginação. No escritório, o tom do velho em uniforme militar carregava uma incapacidade, de excitação e tremor incontroláveis. Olhando fixamente para a tela. Como ele poderia ser neto de Ye King Kang? Eu não acredito. Ele já superou os limites que um guerreiro divino pode alcançar. É como se fosse uma divindade da seita que só existe nas lendas mitológicas. Uma divindade da seita que realmente existe. Mas isso não é um mito? Por que esse poder poderia existir em um jovem? O velho de uniforme militar estava cada vez mais agitado. Ele precisava confirmar minha verdadeira identidade novamente. Se possível, ele deve, a qualquer custo, trazer esse super forte para o seu lado. Então ele planejou ir pessoalmente à casa Ye para confirmar minha identidade.
Do outro lado, eu acabara de exterminar o planeta Marte. O aviso do sistema de repente soou. O sistema detectou que o hospedeiro exterminou uma anomalia. A missão da segunda fase foi ativada. Por favor, hospedeiro, promova a arte da seita. Recrie o esplendor da seita. A interface de sorteio de valor de fé foi aberta. Minha consciência rapidamente revisou os detalhes da missão. Eu passei por todo o conteúdo detalhado. Em termos simples desde que eu extermine mais anomalias mais fortes, e promova o poder da arte da seita para as pessoas, e que isso seja observado, eu ganharei valor de fé. Quanto mais poderosa for a anomalia exterminada, quanto mais pessoas observam a arte do tal, mais pontos de fé são adquiridos. E a utilização dos pontos de fé é para participar do sistema de sorteio, para ganhar vários tesouros e artefatos taoístas. Neste momento, um aumento de pontos de fé foi anunciado pelo sistema. Deve ser os pontos de fé recebidos por ter acabado de eliminar o planeta Marte. Parabéns, anfitrião! Você adquiriu um total de 1.699 pontos de fé desta vez. Quantos pontos de fé são necessários para fazer um sorteio? Eu perguntei ao sistema com minha mente. Qualquer quantidade de pontos de fé pode ser usada para sorteios. No entanto, quanto mais pontos de fé você usar para um sorteio, melhores serão os itens no prêmio. A probabilidade de ganhar recompensas raras aumenta. Eu assente. Então, vamos fazer um sorteio agora. Vou usar todos os pontos de fé desta vez. O anfitrião usou 1.699 pontos de fé para o sorteio. O prêmio automaticamente mudou para o nível prata. Parabéns, anfitrião! Você ganhou 100 pílulas de Pei Yuan Dan, pílula de cultivo de essência 100, pílula de reunião de QI 100. As pílulas foram armazenadas no espaço do sistema. O anfitrião pode extrair a qualquer momento. Embora eu não possa usar esses elixires. No entanto, no futuro, liderarei o Gildi e a Yun Mei no caminho. Assim, eles terão uma utilidade. Eu hesitei por um momento. E perguntei ao sistema novamente. Se eu quiser extrair um tesouro inato, ou um artefato do caminho, que tipo de pool de prêmios é necessário? Responda ao anfitrião. Tesouros inatos ou artefatos precisam ser trocados para o pool de prêmios supremo. Cada extração requer 1 bilhão de pontos de fé. Eu vi o resultado fornecido pelo sistema. Minhas sobrancelhas não puderam deixar de tremer 2 vezes. Parece que meu maior problema agora é que eu preciso primeiro ganhar um pequeno objetivo. Balancei a cabeça. Temporariamente afastei esse pensamento da minha mente. Agora, é melhor voltar para a casa do Zie. Vamos restaurar a alma do Gildi. Logo, eu voltei para a casa do Zie. Caminhei em direção ao salão sem desviar o olhar. Ao me ver voltar com força, Su Yanhan, que estava parada ao lado, de repente reagiu. Embora eu tenha vindo para cancelar o noivado, mas a carta de cancelamento não foi pisoteada por ele? Isso não significa que ele na verdade ainda gosta de mim? Ele não quer cancelar o noivado de jeito nenhum. Ele ainda tem um lugar para mim em seu coração. Su Yanhan pensou nisso. Quanto mais pensava, mais animada ficava. Ela se advertiu internamente para não demonstrar fraqueza. Ela precisava aproveitar essa oportunidade para se redimir. Desculpe, irmão Yefen. Yanhan foi indelicada agora há pouco. Mas na verdade, sempre houve um lugar para você no meu coração, irmão Fen. Eu sempre gostei de você. Ah Fen, você sabe que eu gostava de você desde a escola. Mas a família me forçou a me casar com a família Jiang. Essa decisão de cancelar o noivado não foi de forma alguma a minha intenção. Foi a família Jiang que me pressionou. E aquele idiota, Jiang Qihu. Su Yanhan saiu do canto do salão. Enquanto caminhava, ela limpava as lágrimas dos olhos. Ela fez uma expressão de injustiça. Parece que tudo o que aconteceu hoje não foi o que eu queria. E, do outro lado, Jiang Qihu estava sentado no chão. Ao ouvir isso, a serva da espada, que não era Bilian, começou a jogar lama em mim, tentando se distanciar de mim. Fiquei tão furiosa que queria cuspir sangue. Su Yanhan, você é sem vergonha. Jiang Qihu, cale a boca. A Fan é meu verdadeiro noivo. Ele é meu marido de nome. O que você é, um lixo qualquer. Quando eu me casar com a Fan, eu vou pisar na porta da sua família Jiang. Para que vocês saibam as consequências de me forçar a trair a Fan. Irmão Fen, por favor, me perdoe desta vez. Yanhan nunca mais se atreverá a fazer isso. Estou implorando, irmão. Da próxima vez, o café da manhã que você me trouxer,
Eu não vou mais jogar no lixo. Eu vou comer tudo de uma vez. Su Yanran continuou a gritar com Jiang Qihu, querendo se desvincular completamente da família Jiang, enquanto me mostrava uma expressão de pena, como uma garotinha que se sentiu injustiçada. Ela sabia que eu caía nessa facilmente antes. Toda vez que ela mostrava essa expressão, mesmo que fosse uma grande injustiça, eu conseguia engolir tudo. Continuava a ser seu cachorro de estimação. Ao lado, Ye Qingyun, olhando para a expressão nojenta de Su Yanran, estava prestes a explodir de raiva, chamando-o de irmão Fen a cada instante. Essa é uma forma que você pode usar para chamá-lo? Ela realmente queria costurar a boca dessa serva da espada. Como pode haver uma pessoa tão nojenta como essa, chá verde, neste mundo? O olhar de Ye Qingyun para Su Yanran estava cheio de desgosto, e não pôde deixar de olhar para mim com preocupação. Irmão Fen, não é possível que você realmente tenha se amolecido por causa dessa aparência dela? Perdoe este recém-nascido Dongxi. No entanto, ela nunca imaginou minha explicação para Su Yanran. Não virei nem a cabeça. Apenas franzi levemente a testa. Então, dei uma palmada no ar. Com um estalo, um som alto de carne ecoou no ar. No momento seguinte, vi Su Yanran sendo lançada para fora. Ela bateu diretamente em um dos pilares de madeira ao lado do salão, e em seu rosto pálido, do lado direito, uma marca de palma vermelha e ensanguentada apareceu claramente. Eu disse: para você esperar ao lado por um momento para ser tratado. Não entende a linguagem humana? Mas insistiu em se aproximar para apanhar. Além disso, quem é seu noivo? Não se olha no espelho para ver como você é? Você, mulher, não seja como um sapo querendo comer carne de cisne. Depois de dizer isso, rolei os olhos levemente. Então, fui em direção ao caixão do Jiudi. E no chão, Su Yanran, com o rosto de porco inchado coberto com uma mão, ficou completamente atordoada com essa palmada no ar. Ele realmente me deu uma palmada. Aquele que sempre foi submisso a ela. E que não tinha nenhuma reclamação por ser seu plano B, o maior cachorrinho. Agora nem se digna a se aproximar dela. Simplesmente a mandou voar com uma palmada no ar. Ele realmente é Ye Fen? Isso não é possível. Neste momento, uma vergonha infinita e intensa preencheu o coração de Su Yanran. Sendo a filha legítima da família Su, desde pequena, era a pérola que todos adoravam, que se tivesse na boca, teria medo de derreter. Nunca havia sofrido tal humilhação. No entanto, hoje, eu dei uma palmada na frente de todos, que quebrou completamente todo o seu orgulho. De agora em diante, ela não poderá mais levantar a cabeça para viver. Ye Qingyun observou essa cena. Um par de olhos como flores de pêssego revelou surpresa. Era incomparável. Ela achava que eu agora poderia ver claramente. O essencial dessa mulher não era ruim. Não esperava que fosse tão impiedosa. Simplesmente me deu um tapa. Era simplesmente muito satisfatório. Parece que o irmão Xiao Fen finalmente entendeu o que é uma boa garota. E o que é uma garota má. Pensando nisso, o rosto dela, tão belo e único, instantaneamente ficou ruborizado. Fan Er, você realmente pode trazer a alma de Xiaolong de volta ao corpo dele? Nesse momento, viu que eu já havia aberto o caixão. Levantei o pano branco sobre o corpo de Ye Xiaolong. Ao lado, Ye Qingkang tossiu levemente. Sua voz tinha um tom de humildade. Vovô, pode ficar tranquilo. Depois de dizer isso, voltei meu olhar para Ye Xiaolong. Abri sua boca. Coloquei uma pílula de cultivo dentro. No momento seguinte, uma cena surpreendente aconteceu. Viu-se que o corpo originalmente seco e rígido de Ye Xiaolong começou a gradualmente se expandir. Os membros e o tronco começaram a ganhar músculos. Em menos de 10 respirações, sob os olhares atônitos de todos, o corpo de Ye Xiaolong já havia se recuperado completamente, e estava igual ao que era quando estava vivo. Depois que ressuscitei o corpo do nono irmão, eu guardei aquela pequena quantidade de energia verdadeira. E então, com um movimento de manga, a energia verdadeira do caminho imortal que envolvia a alma de Ye Xiaolong flutuou acima de seu corpo. Ao mesmo tempo, uma brisa fresca, invisível e intangível, instantaneamente preencheu todo o salão. Isso fez com que todos se sentissem revigorados. Aquela brisa fresca era apenas o ar, que havia sido impregnado com a energia verdadeira do caminho imortal. Mas todos, ao apenas respirarem um pouco mais,
Sentiram que seu cultivo nas artes marciais tinha, vagamente, sinais de uma possível ruptura. Até mesmo Ye King Kang. Depois de respirar algumas bocadas do ar puro ao seu redor, ele realmente sentiu que suas antigas lesões estavam começando a cicatrizar e a reviver. Como alguém que já havia alcançado o reino divino, ele só poderia perceber que o ar ao seu redor parecia ter sofrido uma certa transformação. E a razão para essa transformação não era mais do que o que eu acabei de soltar ao balançar as mangas da aura aterrorizante que emanava uma insignificante e sutil corrente de ar. Em seguida, eu executei um feitiço para abrir os 9 pontos que carregam a alma de Ye Xiaolong. Com a outra mão, fiz um gesto para baixo. A verdadeira energia imortal flutuando acima de seu corpo começou a envolver a alma de Ye Xiaolong e fluir para os pontos. Então, vi que o corpo jovem e vigoroso dentro do caixão, naquele momento já havia recuperado completamente sua vitalidade. O peito começou a se elevar e descer lentamente, no próximo instante. Ye Xiaolong soltou uma leve tosse. Ao ver essa cena que pode ser chamada de milagre, fez com que Ye Xiao, que já esperava ansiosamente, os pais de Long não conseguissem se conter. Eles imediatamente se empurraram para fora de trás. Correndo para mais perto, viram 2 pessoas ao redor do caixão de Ye Xiaolong, acariciando o rosto do próprio filho. Seus rostos estavam cheios de alegria e emoção. Após um tempo de descanso, Ye Xiaolong finalmente voltou a si, completamente entre a vida e a morte. Ele recuperou um pouco de energia. Com a cuidadosa ajuda dos pais, ele vestiu suas roupas. Este jovem de 19 anos, no nível de mestre, finalmente conseguiu sair do caixão com dificuldade. Ele olhou para seu primo, que não via há 3 anos. Obrigado, irmão mais velho. Ele hesitou por um tempo e conseguiu dizer apenas isso. Esta pílula se chama Yang Jing Dan. Agora você acabou de ter suas 3 almas e 7 espíritos selados por mim. Seu corpo pode não obedecer muito. Nos próximos dias, evite exercícios intensos. Enquanto falava, não sei de onde tirei uma pílula azul. Coloquei na mão do jovem ao lado. Absorva completamente esta pílula. Estimo que você já estará quase recuperado. Jiang Qihu, ao lado, viu a cena calorosa entre nós 2 irmãos. Ele parecia achar que eu estava mais amável neste momento. Ou talvez agora implorando por clemência, que me deixasse poupar sua vida. Então ele imediatamente se ajoelhou e começou a bater a cabeça no chão. Senhor Deus da Guerra Ye, por favor, Senhor Deus da Guerra, me deixe e ao velho Yue uma chance de viver. A partir de agora, a família Jiang está disposta a deixar a capital. Nunca mais ousaremos colocar os pés na casa dos Ye. Agora ele já não se atreve a chamar meu nome diretamente. Mas sim, com uma voz trêmula, me chama de Senhor Deus da Guerra Ye. Não me chame de Deus da Guerra. Depois de soltar Ye Xiaolong ao meu lado, meu rosto voltou a ter uma expressão serena. Não sei a quem estou respondendo. Daqui em diante, me chame de Ye Daoxuan. Ou pode me chamar de Tianzun Daoxuan. Daoxuan é meu nome de caminho. Agora eu alcancei o estado de Tianzun. Naturalmente, mereço ser chamado de Tianzun Daoxuan. Depois de falar, parece que senti alguém. Riu levemente. Então olhei casualmente para Jiang Qihu. O que você diz provavelmente não conta para a família Jiang. Jiang Qihu rapidamente levantou a cabeça, apavorado. Como assim não conta? Se a família Jiang soubesse que a família Ye tem você. Ele ainda não havia terminado de falar. A porta da família Ye desabou com um estrondo. Ao mesmo tempo, uma voz poderosa gritou de repente. Ye King Kang. O que você fez com o velho Yue? Entregue a pessoa. Caso contrário, hoje eu vou arrasar a sua casa, família Ye. Antes que ele terminasse de falar, várias sombras apareceram rapidamente. Cada uma ocupou uma parede da família Ye, cercando completamente a família Ye. No momento seguinte, a fumaça na porta desabada se dissipou. 2 velhos de cabelos brancos, exalando uma aura imponente, caminhavam lado a lado em direção ao interior. Um deles era Jiang Lei, o chefe da família Jiang. E a identidade do outro era o ancestral da família Jiang, Jiang Shentian, que já havia se isolado do mundo por décadas. O ancestral da família Jiang, Jiang Shentian. Seu nível era o de um mestre divino. Justo agora, no templo ancestral da família Jiang, a chama da consciência de Jiang Yue se apagou de repente. Isso imediatamente fez Jiang Lei perceber
que a viagem à família Ye provavelmente teve problemas. Então ele imediatamente foi informar aquele que estava em reclusão, o ancestral da família Jiang, Jiang Shentian, que não saía há anos, para relatar-lhe o ocorrido. E ao ouvir que a chama da alma de Jiang Yue se apagou, Jiang Shentian ficou imediatamente furioso. Aquele garoto da família Ye, King Kang. Como ele se atreve a destruir o próximo mestre divino da família Jiang? Dito isso, ele rompeu as barreiras e saiu diretamente, liderando todos os mestres das artes marciais da família Jiang, preparando-se para cercar diretamente a família Ye, para buscar justiça. Após alguns anos de reclusão, a cultivação marcial atual de Jiang Shentian já havia rompido para o estágio inicial do reino divino, entrando no estágio intermediário. Portanto, mesmo que Ye King Kang ainda mantenha a força do estágio inicial do reino divino, ele não tem medo algum. Jiang Yue é um membro da família em quem ele tem grande confiança. No futuro, certamente alcançará o reino divino. Cuidará bem de toda a família em seu lugar. No entanto, hoje ele foi atacado pela mão venenosa da família Ye. Teve seu mar espiritual destruído, o que equivale a cortar completamente o caminho para o reino divino. A dor de Ye King Kang e Jiang Yue. Este deus marcial hoje fará você pagar com sua vida. A voz de Jiang Shentian. Cada palavra ecoava por toda a mansão da família Ye. A aura de soberania estava completamente elevada.